Olá amigos do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou comentar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente ocorreu um caso de grande repercussão nacional, acerca de uma autuação de uma grande rede de farmácias. E aí, a grande pergunta é, o seu estabelecimento está preparado? O seu estabelecimento está pronto para uma fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados, para a LGPD? É isso que eu vou tratar nesse vídeo. Olá, meu nome é Felipe Mitre, sou advogado, trabalho com o Gustavo Mesquita no atendimento especializado de farmácias. Vem comigo assistir esse e outros vídeos que iremos disponibilizar porque tem conteúdo para o seu interesse. Vamos falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente, houve uma grande autuação de uma grande rede no estado de Minas Gerais, foi autuada pelo PROCON em mais de 7 milhões de reais, em quase 8 milhões de reais. E essa notícia gerou enorme repercussão, gerou uma ansiedade em todo o setor. Dentro da pergunta é, por que houve essa autuação? O que foi feito de errado por esse grande estabelecimento? As manchetes todas estamparam que essa grande rede exigia indevidamente o CPF do consumidor. Mas o que isso infringe a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa é uma prática condenável? Essa é uma prática a ser obedecida? Deve ser evitado? Enfim, são essas perguntas que pretendo responder com esse vídeo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi introduzida pela Lei 13.709 de 2018 e que regula o tratamento de dados no país. Basicamente, foram introduzidas normas, regulamentações para que o seu CPF, o seu nome, tenha um tratamento de dados. Ou seja, quando você comparece num determinado estabelecimento e faz uma compra, e ali tem, por exemplo, uma retenção de receita, ou tem o lançamento dos seus dados num determinado sistema, por exemplo, de compra perante um laboratório, essa lei ela confere um tratamento para essas informações. Então, basicamente, essas informações vão ser protegidas por privacidade, elas podem ser divulgadas perante terceiros, você pode solicitar esses dados para os consumidores. Esses são os questionamentos que essa lei traz. E daí a importância dessa introdução à Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente para que o seu estabelecimento tenha uma primeira adequação e, evidentemente, não seja alvo de nenhuma autuação. A autuação que foi feita, nesse exemplo que eu tinha comentado há pouco, nessa notícia que eu tinha comentado há pouco, foi pelo PROCON. Então, todos os órgãos relativos ao direito do consumidor estão aptos a também fiscalizar a Lei de Proteção de Dados. Também existe uma autoridade nacional que faz esse tratamento de dados e ela também é apta para essa fiscalização. Então, esses são os pontos de início que devemos observar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, eu começo essa explicação tratando do seguinte: pode um grande conglomerado ser autuado, pode um grande conglomerado de farmácias ser objeto de fiscalização, mas e a pequena farmácia? Ela também tem que cumprir a LGPD? E aí, essa é a minha primeira orientação. Sim, todos os estabelecimentos comerciais devem se adequar à LGPD. A adequação à LGPD, ela exige a presença de profissionais habilitados para identificar quais são os dados que tramitam dentro do estabelecimento. Lembrando, a LGPD ela visa proteger as pessoas físicas, a privacidade das pessoas físicas, os CPFs envolvidos. Então, tudo aquilo que houver informações tramitando dentro da farmácia são dados denominados sensíveis. Ou seja, se eventualmente um consumidor comparece perante a farmácia e faz uma aquisição de produto e ali há uma retenção de receita ou há um cadastro, por exemplo, ali existe um dado sensível. Isso quer dizer que esse consumidor que foi atendido, os dados dele não podem, por exemplo, ser compartilhados com terceiros, os dados dele não podem ser compartilhados com um laboratório, não pode ser compartilhado com uma distribuidora de medicamento, com uma indústria de medicamento. Esses dados precisam de ser resguardados, eles precisam de ser tratados. Então, esse é o pontapé inicial que toda farmácia deve se adequar, seja ela de pequeno ou de grande porte.
Ainda podemos lançar um rol de questões básicas da LGPD. E aí eu chamo a atenção para a necessária finalidade para que todo dado coletado tenha um propósito específico. Então, essa ação de solicitação de dados ela não pode ser abusiva. Naquele caso que eu exemplifiquei, o que era o propósito de exigir o CPF para o registro e aquisição de todo e qualquer medicamento? A lei de proteção de dados ela resguarda que o consumidor não seja exposto a uma situação abusiva. E nesse caso, ao que parece, quando você vai fazer a venda de qualquer medicamento, seja o mais simples que for, você exige o registro do CPF, ao que parece, havia uma intenção que era abusiva, de mapear toda a vida do indivíduo e, evidentemente, depois provocar vendas, né? E aí também vincular o CPF, por exemplo, descontos de outros medicamentos que não sejam do consumo rotineiro desse consumidor. Então, é o primeiro aspecto que eu chamo a atenção. Segundo, crucial dentro da lei de proteção de dados que haja o consentimento. Ou seja, o consentimento do consumidor, quando ele presta os seus dados, quando ele fornece os seus dados, é uma exigência crucial. Então, vocês vão ver, por exemplo, quando você tem acesso a um site, você faz um registro e dos inúmeros logins que nós temos hoje, em todo momento eles te perguntam você vai assinar o termo de consentimento? Então, esse é um ponto crucial também na lei de proteção de dados, porque você deve exigir os dados daqueles que têm uma finalidade específica, mas também que haja o consentimento dessa pessoa ao compartilhar os dados com o seu empreendimento, com a sua farmácia. Então, esse é também um ponto muito relevante. E um terceiro ponto, esse também um pilar dentro da estruturação da Lei Geral de Proteção de Dados, é a segurança dos dados. Falou assim, como que esses dados são tratados? Como que eles são geridos? Como que eu vou evitar com que esses dados sejam vazados? Por exemplo, é muito comum um cadastro de consumidores. Como que é feito esse cadastro? É feito num software? É feito dentro de um determinado arquivo que pode vazar? Então, são todos aspectos muito cruciais para uma estruturação de uma segurança. Então, se você é dono de uma farmácia e tem, por exemplo, um software de gravação de dados, esse software ele tem que estar adequado à lei de proteção de dados, exatamente para que ele proteja esses dados. E aí, em continuidade, a lei de proteção de dados, existem os limites no tratamento de dados. E aí nós podemos identificar o que seriam os dados sensíveis, o que seriam os dados que poderiam ser mínimos a serem exigidos e como que poderia ocorrer o compartilhamento. Então, nesses 3 pontos, eu chamo a atenção que os dados sensíveis são informações que principalmente sejam ligadas à intimidade do indivíduo. Então, por exemplo, se determinado indivíduo compra um medicamento que é controlado, ou se compra um medicamento que, de alguma maneira, pode expor alguma situação delicada, alguma situação que seja constrangedora, esse é um dado extremamente sensível. Então, o grau de segurança dele, de acesso a ele, tem que ser restritíssimo. Então, a identificação dos graus de acesso à informação dentro da farmácia é crucial para que se determinado consumidor compra determinado medicamento, beleza. Falou assim, o CPF, o nome, é um grau de informação. Mas qual é o medicamento consumido? Se é um medicamento, por exemplo, para uma doença grave, para uma doença, às vezes, até tratando numa situação muitíssimo delicada, não sei, por exemplo, um câncer ou qualquer outra doença desse grau de envergadura, é uma informação ultra sensível. Então, quem dentro da farmácia pode ter acesso a essa informação? É uma pergunta a ser feita. Então, a lei de proteção de dados, ela nivela esses acessos e o que ela quer? Ela quer que tenha uma rastreabilidade. Quem que tem acesso às informações dentro da farmácia? Então, por exemplo, se é um determinado computador que tem acesso, quem que tem acesso? Quem que tem essa senha? Essa senha pode ficar liberada para todos os funcionários? Não, de jeito nenhum. Cada funcionário tem que ter uma senha de acesso ao computador.
porque você vai separar dentro da farmácia quais são os níveis de acesso a esses dados sensíveis. Um segundo ponto é, Felipe, eu quero fazer um atendimento cada vez mais pessoal, eu quero fazer um atendimento cada vez mais próximo do meu consumidor. Mas como que eu devo, eu poderia exigir algum dado dele para fins de arquivamento, para criar uma cultura de fidelização? Olha, esses dados poderiam ser até solicitados, desde que haja o consentimento desse contribuinte e desde que também haja uma justificativa do que vai ser feito com aquele dado. Então, por exemplo, o CPF, para fins de fidelização de uma pontuação, é um caminho interessante. Agora, o consumidor, quando chega na loja, ele pode fazer essa compra sem digitar o CPF? Sim. Esse é o ponto que, a meu ver, é crucial. Então, ele vai ter a liberalidade de querer aderir ou não àquela fidelização, que foi a autuação que eu comentei no início desse vídeo. Falou assim, o grande conglomerado vedava que a compra fosse feita sem o CPF. Então, a meu ver, o ponto aí crucial desse erro, além de vazar, compartilhar esses dados, que ao que parece que foi lá na autuação do PROCON, mas principalmente não permitir que haja o consentimento do consumidor. O consumidor tem que ter o direito de escolher se ele vai querer digitar o CPF ou não. Então esse é um ponto crucial. Se eventualmente ele quiser participar de um programa de recompensa, de um programa de fidelização, de um programa que vai gerar aproximação com o estabelecimento, beleza. Então, nesse caso, ele tem que consentir com isso. E aí, por exemplo, você vai ter que ter um termo de consentimento dentro da sua loja para ele aderir, ou dentro do aplicativo, ou pela internet. Então, esse é um segundo ponto também relevante. E o compartilhamento de dados. Esse ponto também é um pilar relevante para dizer o seguinte, olha, você faz a fidelização e o que eu vou fazer com esses dados que você está me compartilhando? E aí você vai explicar naquele termo que aqueles dados são para utilização exclusiva do próprio empreendimento. Ou seja, esses dados não serão compartilhados com a indústria ou com uma distribuidora de medicamentos exatamente porque eles são dados sensíveis, são dados que são de uso exclusivo da própria farmácia, do próprio estabelecimento comercial. Então, eu acho que essas seriam as informações básicas iniciais para uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E a pergunta que também amadurece é, ao tempo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela estabelece normas de conduta na relação entre o estabelecimento comercial e o consumidor, como que ficaria a questão dos direitos do consumidor? O que ele tem direito? Se ele chega na farmácia e compartilha dados, o que ele tem direito perante o estabelecimento comercial? E a Lei de Proteção de Dados diz o seguinte, olha, o primeiro direito que todo cidadão tem, caso ele tenha seus dados compartilhados com o estabelecimento, é o acesso à informação. Então, se ele solicita e que que o seu CPF, que o seu nome, que os medicamentos foram adquiridos, que seja esclarecido qual que é o tratamento que é dado, o estabelecimento comercial é obrigado a compartilhar. Eventualmente, a não compartilhamento dessa informação poderia implicar, por exemplo, numa autuação ou mesmo numa investigação pela autoridade competente, como o PROCON ou qualquer outro órgão. Um segundo ponto era a possibilidade de solicitar correção de dados. Porque se eventualmente existe um dado que é equivocado, também é direito desse consumidor que ele proponha a imediata correção desse dado, principalmente se esse dado tiver alguma informação que seja desabonadora ou que de alguma maneira não reflita a realidade daquele indivíduo. Um outro direito é o direito do consumidor de solicitar o apagamento dos dados. É direito dele solicitar que aqueles dados sejam deletados do sistema. Então, de alguma maneira, nesse regulamento interno que tem que ser desenvolvido dentro de cada farmácia, é crucial que, se o consumidor comparece perante o estabelecimento e pergunta, falou assim, olha, existem dados meus? Sim, então eu quero solicitar que eles sejam apagados. É um direito também do consumidor e, eventualmente, o não cumprimento ou mesmo alguma informação falsa também implicaria numa hipótese de autuação. E, por fim, poderiam esses dados
serem compartilhados ou poderiam ser objetos de uma portabilidade? Olha, é muito comum, por exemplo, nas operadoras de telefonia ou nos bancos, a portabilidade de dados. Então, é um direito do consumidor que esses dados sejam transmitidos. Imagina, por exemplo, numa relação com uma instituição bancária, eventualmente eu quero trazer aquele bom histórico, né, de pagador para fins de cadastro, para fins, por exemplo, de obtenção de um empréstimo. Então, isso tudo seria perfeitamente possível, desde que sempre consentido pelo consumidor. Então, esses seriam os direitos que eu listaria aí como básicos a serem ofertados pela farmácia para os consumidores. Uma outra pergunta, dentro da compreensão e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, é sobre quais seriam essas práticas abusivas a serem evitadas. Quais seriam essas atitudes denominadas práticas abusivas que eu tenho que eliminar dentro do meu cotidiano? E eu elenco aqui algumas. Primeiro, se o consentimento é crucial dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, solicitar informações sem o consentimento, ou trabalhar, ou compartilhar, ou oferecer essas informações sem o consentimento do consumidor seria claramente uma prática abusiva. Então, essa seria a primeira que eu chamaria atenção. Eu posso solicitar dados sem o consentimento? Eu posso utilizar daqueles dados sem o consentimento? Não, de jeito nenhum. Recentemente, um cliente nosso comentou que obteve uma informação que um determinado estabelecimento comercial imprimiu a lista de consumidores, imprimiu num documento impresso e compartilhou com as filiais ou com outros parceiros comerciais. Aquilo ali é uma violação clara à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, definitivamente, nem por meio eletrônico e muito menos por meio impresso pode esses dados ser compartilhados. Uma segunda postura abusiva é também criar empecilhos que dificultem a transparência na relação com o consumidor. Então, a Lei de Proteção de Dados fala que é dever do estabelecimento comercial agir com transparência. Então, o que a gente tem percebido é que falta clareza nessa relação de dados solicitados e de dados a serem compartilhados. Então, quanto maior for a comunicação com objetividade, com clareza, de maneira concisa, é um mecanismo para evitar essa configuração de uma conduta abusiva. E aí, ressalto aqui, por exemplo, no caso de um estabelecimento comercial que, de alguma maneira, coloca termos extremamente complexos e de difícil compreensão. Aquilo ali, de uma certa maneira, não compatibiliza com a ideia de transparência que está dentro da Lei de Proteção de Dados. E aí também é uma outra prática abusiva a ser evitado: os dados não podem ser objetos de uso discriminatório. Ou seja, se os dados foram compartilhados, se esse estabelecimento teve acesso às informações, jamais essas informações podem ser utilizadas para dizer que A merece um tratamento diferenciado de B. Seja por qualquer que seja a razão, seja, por exemplo, de uma razão financeira, seja de uma razão religiosa ou qualquer outra coisa. Jamais a Lei de Proteção de Dados diz que aqueles dados eles não podem influenciar, eles não podem prejudicar o tratamento. Para, por exemplo, promover uma venda de medicamento ou para que determinado medicamento mais caro seja oferecido pela necessidade daquele indivíduo. Então, é muito importante que não haja qualquer tipo de discriminação em decorrência daqueles dados que foram compartilhados. E, por fim, chama a atenção que também configura essa prática abusiva de exigir dados em excesso que não sejam compatíveis para aquela determinada situação. Então, por exemplo, você vai solicitar dados para fins de uma fidelização, solicite dados que sejam os essenciais. Para que solicitar nome de pai, nome de mãe? Para que solicitar qual que é a renda? O que aquilo vai alterar na sua rotina? Então, a Lei de Proteção de Dados ela age para que haja uma proporcionalidade entre os dados solicitados e os dados a serem utilizados, exatamente para que você não tenha aquela abusividade. Então, aquelas fichas intermináveis que são solicitadas, elas claramente são abusivas, porque você começa a perguntar dados que extrapolam aquela relação. Se o indivíduo comparece na farmácia, ele quer basicamente comprar um medicamento. O que ele precisa para aquela relação?
Você pode pedir dados que extrapolem aquela relação. É isso que a Lei de Proteção de Dados protege, né, e veda como uma postura abusiva. Então, esses são os tópicos que eu aí listo de práticas abusivas a serem evitadas dentro do seu estabelecimento. Ainda menciono sobre o que seriam as medidas de adequação a serem observadas dentro da sua farmácia, da sua pequena ou grande farmácia. Claramente, o pontapé inicial começa com o mapeamento de dados. Como que são coletados esses dados? Como são tratados esses dados? É um ponto crucial aí dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você precisa identificar todos os pontos sensíveis. Quando um consumidor é tratado, como essa informação, se sai na nota fiscal em nome dele, qual que é o tratamento dado nessa nota fiscal, essa nota fiscal fica à disposição de quem, ela é compartilhada com quem, qual computador que ela tem acesso. Eu tenho um software de acompanhamento de solicitação junto à indústria ou ao laboratório. Quem tem acesso a esse software? Eu posso compartilhar essas informações ficam dentro de um único computador. Quem que tem acesso a isso? Então, o mapeamento de dados que tem que ser feito por um profissional é crucial para essa adequação à Lei de Proteção de Dados. Um segundo ponto também crucial é o treinamento. A equipe constantemente deve ser treinada para saber sobre a Lei de Proteção de Dados, ela deve ser treinada para saber quais são as adequações, o que seria uma abusividade, o que seria um direito desse consumidor, assim como no Código de Defesa do Consumidor hoje, e já há muitos anos, todo estabelecimento tem um exemplar, a Lei de Proteção de Dados também precisa de ser externada para os clientes, sejam internos ou externos, que o estabelecimento é adequado à LGPD. Então, por exemplo, já tem sido uma prática colocar placas, né, fixar placas. Esse estabelecimento cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados e não solicite seu CPF. Por exemplo, um aviso interessante que eu já tenho notado em alguns estabelecimentos. Então, é uma política ali que é divulgada. Esse estabelecimento está adequado à Lei de Proteção de Dados. Esse estabelecimento trata adequadamente os seus dados. São informações que o consumidor se sente protegido e seguro de adentrar dentro daquele estabelecimento. Criar um regimento interno, né, uma política interna para rastreabilidade de informações, para tratamento de informações e para que os próprios colaboradores também tenham a noção da importância do tratamento de dados. Esse é um ponto muitíssimo importante, porque um funcionário, quando ele entra e assina o contrato de trabalho, ele também vai assinar a política interna, que ele está ciente, por exemplo, que ele pode utilizar o celular, mas ele não pode utilizar o celular de maneira a infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, um funcionário não pode pegar um celular e tirar foto de telas, de medicamentos, de receitas. O celular não pode ser utilizado, o celular com ele pessoal, não pode ser utilizado ali naquele dia a dia, ele não pode ser utilizado no balcão de atendimento, você não pode tirar foto de nenhum dado sensível. Então, é a política interna, por exemplo, que garante isso. Então, eventualmente, tivemos um caso recentemente que a gerente da loja compartilhou dados sensíveis e mandou no e-mail pessoal e utilizou o celular no WhatsApp para mandar também aqueles dados. Então, claramente, tendo a política interna assinada, aquilo ali é justa causa, né? Porque definitivamente um regramento da empresa foi descumprido. Então, é importante o treinamento, mas é importante que assine aquele documento de ciência da política interna. E, por fim, é crucial que todo estabelecimento crie um canal de atendimento. Então, você vai criar lá quem é o gestor dessa Lei de Proteção de Dados dentro do estabelecimento e aí cria lá um e-mail autônomo, né, para possíveis indagações, reclamações, solicitações, como forma de gerir essa Lei Geral de Proteção de Dados. E é um aspecto que a lei exige, ou seja, aqui a lei é um instrumento de regularidade. Ela exige que o estabelecimento tenha adequação. Tem adequação, beleza. Então, qual que é o canal de regulamentação? Qual que é o canal de contato para esse atendimento? Então, esses são aspectos que, a meu ver, são cruciais aí para esse fechamento e adequação das farmácias à Lei Geral de Proteção de Dados. Quais seriam as consequências da não conformidade? A não conformidade implicaria numa multa de até 2% do faturamento
além do que implicaria em danos à reputação do estabelecimento, perda de cliente e responsabilidade civil. Recentemente, um estabelecimento de grande porte foi autuado porque estava tendo uma prática abusiva na utilização de cartão de crédito. Então, o que, ao meu ver, ali é importante que seja adequada à lei de proteção de dados? Qual que era o abuso? Por que o estabelecimento tirava foto de documentos e do cartão de crédito? Por que era induzida a utilização de cartão de crédito? São políticas internas que evitam, por exemplo, uma responsabilidade civil, que evitam uma indenização por dano moral, que evitam uma multa milionária como essa do início do vídeo que eu comentei com vocês, de 8 milhões de reais, de um grande conglomerado. Então, essas penalidades elas estão muito mais próximas do que a gente possa imaginar. E, de repente, num vacilo ali, numa situação absolutamente atípica, pode acontecer uma situação dessa que é absolutamente vexatória para o estabelecimento. A imagem hoje, principalmente com as redes sociais, com a divulgação de vídeos, é absolutamente impactante. E daí tem que ter todo o zelo, né, com as informações, evitar a todo momento qualquer tipo de exposição, principalmente negativo. Porque a imagem, uma vez afetada, a reconstrução dela leva muito tempo, e daí a importância de zelar, né, esses regramentos. Ainda chama a atenção do que seriam os benefícios da LGPD. Eu menciono que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um ambiente de confiança para o estabelecimento. Ela traz um ambiente de segurança para o estabelecimento. Ela traz ali para o estabelecimento, para a empresa em si, competitividade. Seriam esses três aspectos assim que eu chamo a atenção. E basicamente é a certeza que existe um propósito. Toda empresa tem lá um objetivo, não é, que é aclamado aos colaboradores, aos próprios sócios. Então, quando você traz aquela noção de respeito com o consumidor, aquilo contamina o dia a dia. Você sabe que aquilo ali é verdadeiramente uma política que foi integrada na rotina. Então, ao evitar o abuso, por exemplo, na colheita de informações, de uma certa maneira, você gera um clima interno muito positivo e, evidentemente, aquilo também repercute para o consumidor, porque ele tem certeza que ali é um estabelecimento sério, que ali tem o tratamento adequado de informações e que ele não vai se sujeitar a nenhum tipo de ilegalidade. E, por fim, concluo a importância da adequação da LGPD por todos esses aspectos que eu chamei com vocês, mas, evidentemente, para fins de uma política interna, para fins de aprimoramento dessa relação entre estabelecimento e consumidor. Então, enfim, a meu ver, são questões positivas para o dia a dia e que culminam, evidentemente, com ganhos, né, de satisfação dos consumidores, com ganhos de satisfação dos colaboradores, sabendo que ali existe um respeito pelo consumidor, enfim. Isso contamina de uma maneira bastante positiva o ambiente empresarial. E, por fim, quem eu iniciei lá o recado, sem dúvida nenhuma, da importância da pequena farmácia. A pequena farmácia se adequar à LGPD, de participar de treinamentos, de obter informações, de cada vez mais estar ciente dessas questões que são introduzidas por lei, mas que também amadurecem o ambiente corporativo, o ambiente empresarial e, a meu ver, são positivas para o crescimento da empresa, para a expansão, enfim, principalmente quando tem um aumento de número de sócios, de número de colaboradores. Então, a clareza da gestão dessas informações é muito importante, então, daí que eu chamo a atenção nesse aspecto. No mais, agradeço aí quem ficou ao final do vídeo, ressalto que a nossa atividade jurídica é voltada para esse ramo de atuação no setor de farmácia, e hoje somos especializados no mercado porque confiamos na nossa atividade, confiamos na preparação, na especialização como forma de fomentar a nossa relação, como forma de consolidar o nosso serviço. Um grande abraço, até a próxima.